Abundantes graças sejam concedidas a vocês, amigos, amigas, ouvintes, nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Os evangelhos desta semana, conhecida como a oitava da Páscoa, trazem as diversas aparições de Jesus ressuscitado. Assim se vai consolidando a fé dos primeiros discípulos. Hoje, quarta-feira, o texto é do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles então insistiram, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora,
Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Só em São Lucas encontramos esta cena, uma das pérolas de todo o Evangelho. Aqui aparece como o ressuscitado está presente na vida e no caminho das pessoas e como ele pode ser encontrado e reconhecido. O desânimo experimentado pelos peregrinos é superado pela atenção, pela sabedoria do estranho que começa a caminhar com eles. E quando o acolhem e ele reparte o pão, o coração dos dois já aquecido os faz retornar a Jerusalém, de onde estavam, ou saindo, ou fugindo. Importante é recordar que cada pessoa tem o seu tempo para entender as coisas de Deus. Jesus usa uma pedagogia que respeita as dúvidas, aceita acompanhar o caminho e vai esclarecendo pouco a pouco aquilo que alguém não compreende. É decisivo acreditar que Ele está conosco, mesmo quando tristes e com medo, sempre que escutamos a palavra de Deus e tivermos a coragem de convidá-lo para entrar em nossa vida. Quando reunidos em comunidade, partimos e comungamos o pão que é Ele mesmo no seu corpo e sangue. Agora a programação da paróquia de Santo Antônio. Hoje, quarta-feira, às 12 horas, missa no santuário e às 19h30, missa e visita da imagem e relíquia de Santo Antônio na comunidade da Conceição. Amanhã, quinta-feira, é dia votivo, as missas às 8, 12, 14, 16 e 18 horas. Nas missas todas estará a relíquia exposta de Santo Antônio, e haverá campanha de arrecadação de alimentos para a Casa Pão dos Pobres. Na sexta-feira, dia 14, no santuário, às 12 horas, missa e após adoração ao Santíssimo. Às 15 horas, terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. Às 19h30, missa e visita da imagem e relíquia na comunidade Divino Espírito Santo do Burati. Sábado, dia 15, às 17 horas, missa e visita da imagem e relíquia de Santo Antônio, na comunidade Imaculada Conceição do Barracão. Às 17 horas, missa na comunidade Santa Maria Gorete. Às 17, também terço vocacional na comunidade Santa Lúcia do Progresso. Às 18h30, missa na comunidade São Paulo Apóstolo do Tancredo. E também, às 19h30, missa, visita da imagem de Santo Antônio na comunidade Nossa Senhora de Fátima da Coab. Domingo, dia 16, no santuário, às 7, 8h30, 10 e 18 horas. Às 9 horas, a visita da imagem e relíquia de Santo Antônio na comunidade São Pedro do Salgado. Às 10 horas, missa na comunidade São José Operário da Fenavinho. Às 19 horas, na comunidade Santa Catarina do bairro Licursul. Às 19 horas também, vigília de oração pelas vocações na Igreja Cristo Rei. Nós lembramos o próximo domingo, o chá das zelaturas às 15 horas no Salão Paroquial de Santo Antônio. Os ingressos estão com os líderes das zelaturas, na Secretaria Paroquial ou com os casais festeiros. Eu vos dou um novo mandamento.
assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.